Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e nós estamos aqui hoje para fazer a pré-aula da lição do Jardim de Infância. Essa classe atende alunos de 5 a 6 anos de idade. Vamos então para a nossa lição? Trouxe algumas sugestões para vocês lá de hino. Como eu falei para vocês, o hino da acolhida, a importância do hino da acolhida. Sempre receber os alunos nos domingos cantando o mesmo louvor, até vocês verem que já está perdendo o interesse deles. Porque esse louvor marca o início da sua aula, porque parece que alinha tudo, né? Agora eu vou iniciar a minha escola dominical com esse hino. Esse hino marca o início da minha escola dominical. Então eu sugiro aquele hino Abra um Sorriso, da cantora Aline Barros, onde as crianças, né, interagem uma com a outra, é muito divertido. Então aproveita, faz um teste, vê se você gosta, se se encaixa na tua turma, ou se você usa outro hino de acolhida, coloca aí para nós nos comentários também, para que vai ser muito importante essa troca de experiência entre nós. Esse trimestre, como nós estamos falando da história de Jesus, o hino Emanuel. E em seguida o nosso hino Os Livros da Bíblia. Como eu falei da importância desse livro, para eles irem memorizando os livros da Bíblia. Quando eles começarem a ler, a escrever, eles vão ter mais facilidade para encontrar esses livros dentro da palavra do Senhor, né? Dentro da Bíblia, terão uma mais agilidade. Vamos agora para a sugestão de tarefa. Eu trouxe como sugestão de tarefa, como o título da lição é o nascimento do meu amigo Jesus, então, para que vocês mandem, né, no grupo do WhatsApp ou conversem com as crianças mesmo lá, quem é o seu amigo, quem é o seu melhor amigo. Lembrando que nós partimos da realidade da criança para ir ampliando esse conhecimento. Não tem como nós falarmos do amigo Jesus se eles não entenderem o que é essa ideia, a definição de um amigo. Então, quando você pergunta para a criança quem é o seu amiguinho, mostra a foto do seu amiguinho, traz o seu amiguinho para a aula, eles vão entender qual é o relacionamento que eles têm que ter com Jesus, né? Esse que nós estamos propondo nessa lição de hoje. E aí, cada um vai falar por que é o amigo, o que ele gosta de fazer com o amigo, né? E você vai ali dando a oportunidade para todos eles falarem. E como sugestão para a memorização do nosso versículo-chave, eu trouxe para vocês, deixa eu só fechar aqui a minha imagem, que daí vocês conseguem ver melhor o que eu estou querendo passar para vocês. Vocês já viram aquela lata, né, a lata da história? Só que ao invés de ser a lata da história, a gente vai fazer a lata do versículo bíblico. Então, imprima a imagem, se você tem aqueles dots com EVA, né, recorte essas imagens para você poder trabalhar. E você vai tirando, puxando da lata os versículos. O nosso versículo é o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. E aí você vai falando Deus, né, eu trouxe ali para representar Deus, o nosso rei, é porque Deus amou, o coração representando esse amor, o mundo, eu trouxe, né, essa imagem ali do mundo, do planeta Terra, né, e aí Jesus, né, como seu único filho ali no final. Então, é uma sugestão para vocês, aí vocês vão repetindo quantas vezes forem preciso. Você também pode, né, permitir com que a criança mesmo, passa a latinha para uma criança, para ela falar, depois ela passa para a amiguinha tira e vai falando também o versículo, porque a ideia do versículo de memorização é que eles memorizem. Quando vocês reúnem a classe, aqui na minha igreja, pelo menos assim, no final da aula, todo mundo se reúne no templo e cada um vai falar o seu versículo, o título da sua lição, cantar um louvor, né? Então, se na sua igreja tiver esse momento, que nessa hora as crianças possam falar de cor o versículo. A minha sugestão, então, para a história, você relembra a história com os personagens usados na semana passada. E na revista mesmo, ela traz a ideia de uma caixa. Então, de lá você tira, né, o menino Jesus. Né? Esse personagem para representar que Jesus era um presente. E muitas pessoas, como você vai contar para eles na história, rejeitaram esse presente, dizendo que não tinha lugar, que já estava muito cheio, né? Então, nesse momento, você tira. E quem será que quer receber esse presente? Essa é a minha sugestão para a história. E o que é importante você ressaltar a história? Eu trouxe alguns pontos, né? Tem todos os pontos da revista, mas eu trouxe alguns aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro, diferenciar o que é amar do que gostar. É uma coisa incondicional. Você ama a pessoa como ela é, com todos os defeitos, com todos os trejeitos, né? Então, isso é o amor.
Independente se a pessoa vai fazer alguma coisa boa, alguma coisa ruim, você ama. Diferente de gostar. De gostar, você, ai, né? Eu até gosto, mas ai, quando ela começa aquela brincadeira, ai, eu gosto, mas daquele jeito dela, né? Então, tem diferença. Quando ele fala Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor tão grande, uma maneira que nem João conseguia descrever como era esse amor tão grande. Era um amor que ele não sabia descrever. Também é muito importante você trabalhar com a criança essa concepção de mundo. Lá, né, para memorizar, eu trouxe o mundo ali representando, né, o planeta Terra. Mas o mundo é muito além do que o planeta Terra, né? O mundo é o universo, é as galáxias, é as estrelas, os planetas, tudo que Deus criou. Então, Deus ama a tudo isso de tal maneira, né? E às vezes a gente só remete ali ao planeta Terra, mas é hoje ter essa noção que o mundo é tudo. Também trabalhar a foto do amigo é justamente para isso. A foto, o nome do amigo, essa fala inicial sobre a amizade, é bem para ressaltar mesmo como que é o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. E mostrar para eles que o nosso relacionamento com Jesus é mais profundo do que com um amigo. Porque um amigo não aceitaria, né, conforme o castigo que é para nós, um amigo não passaria. Né? E Jesus não, o castigo era nosso, a morte era destinada a nós. E ele passou por isso para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, e o amigo, ele tem um tempo que ele pode ficar com você. Ou é durante o período da aula, seu amiguinho que mora na tua rua, no período da tarde que vocês podem brincar junto, ou quando ele vai posar na sua casa. Mas o que é importante ele saber? Que o amigo não fica 24 horas com ele, em todos os momentos, em todos os dias, assim como Jesus fica. Então, Jesus, ele está conosco o tempo todo. E isso é importante a gente conversar. E às vezes o amigo Jesus está do nosso lado o tempo todo e nós não tiramos nem um pouquinho do nosso dia para conversar com esse nosso amigo. Né? Então, como que a gente faz para ser amigo de Jesus? Como que a gente faz para conhecer Jesus? Então, vai falando a importância da oração, de ouvir histórias bíblicas, de estar buscando conversar com Jesus, pedir para os pais contarem historinhas, né? Tem aquelas Bíblias ilustradas, importante para eles conhecerem, né? Como se relacionar com esse amigo Jesus, né? Que Deus criou o homem para andar junto com ele, para ter essa intimidade com ele, essa comunhão com ele, mas o pecado acaba afastando o homem de Deus. E aí, então, precisou que Jesus viesse a esse mundo, morresse numa cruz para fazer essa ligação novamente entre o homem e Deus. Né? Então, é muito legal. É uma sugestão para vocês, é fácil de fazer, é só encapar caixas, né? Para que a criança consiga visualizar qual era o plano da salvação. Precisava Jesus nascer como homem, sofrer as nossas dores, passar pelas essas dificuldades, vencer o mundo, morrer na cruz, pagar os nossos pecados com o sangue dele derramado, para que nós pudéssemos, né, voltar a ter comunhão com Deus. Amém? A brincadeira é o seguinte: você vai falar com as crianças, o que será que Deus viu no mundo que fez com que ele mandasse o seu filho para essa terra, para viver e morrer aqui? E as crianças vão falando, você fala assim, vamos conhecer? Aí você vai ter, né, impresso, ou se você tem, como eu falei, sabe lidar com EVA, faz o mundo, representa o mundo lá, como na nossa leitura, o nosso versículo inicial que eu trouxe. Aí você vai colar num papelão, o papelão, um espelho, e coloca essa imagem do mundo que você ou confeccionou ou imprimiu. E aí você corta no meio para que a criança possa abrir. Quando você chegar perto da criança e fala para ela abrir, abre aí para você ver o que Deus viu quando ele olhou aqui para a terra. E aí vai olhar e a criança vai se ver, né, no espelho, o reflexo dela no espelho. Então a criança vai entender, olha o que Deus viu quando olhou para a terra. Ele me viu. Então Jesus veio e morreu por mim. É uma dinâmica, é uma coisa que marca a vida da criança. Ele vai entender como ele é amado e como Deus se importa com ele. Amém? Então, essas as minhas sugestões para contribuir, né, para a sua aula de domingo. Que Deus abençoe você, te use grandemente nas mãos deles, que você seja um canal de bênção para seus alunos. Amém? E se você é nova no nosso canal, se inscreve. Toda semana eu trago dicas, né, para enriquecer a aula de vocês. Deixa seu like, deixa também nos comentários como que vai ser sua aula, quais os louvores, quais visuais que você vai levar, o que você vai abordar,
Vamos fazer esse nosso canal de trocas de informações entre nós. Amém? Um beijinho para todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau!